Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens, a Extra, o mundo acabará amanhã de manhã, e hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro capítulo final, o novos céus e uma nova terra, né? E a gente já falou tantas coisas, a gente começou perguntando, eu vou fazer aqui uma breve recapitulação, a gente começou perguntando como que os cristãos devem se portar com relação ao final dos tempos. Eu espero que você que tem acompanhado essa série, e graças a Deus muitas pessoas têm acompanhado essa série, como é um tema que é pouco pregado, eu tenho recebido muitas mensagens de muita gente do Brasil inteiro, falando, nossa, ouvi sua mensagem, olha, me impactou, que coisa, é diferente, né? Tem que ouvir de novo, porque é uma perspectiva diferente do que a gente está acostumado a necessariamente ouvir. E a pergunta que eu fiz lá no início, que eu espero que você saia dessa série com respostas um pouco mais claras. E aí eu vou ficar feliz, eu vou achar que eu consegui cumprir parte do meu trabalho. Como que os cristãos devem se portar com relação ao final dos tempos? E aí, em todas as mensagens a gente pensou nisso. Como é que eu vivo a minha vida com a expectativa do final dos tempos? Na primeira mensagem eu lancei a pergunta, né? Como que a gente tem que entender os tempos do fim? O que Jesus, o que Paulo, o que João falaram para nós sobre o final dos tempos? E aí nós lembramos e falamos que a gente nunca deve adotar uma postura alarmista. A gente não deve sair gritando, subam para as montanhas que o mundo está acabando. Nós, como cristãos, temos que ter uma postura de discernimento, de sabedoria. Nem ser alarmista demais e nem ser ingênuo demais, porque nós temos dois lados, né? Aquele que o mundo está acabando, e o que fala, isso aí não vai acontecer, está tudo bem, isso aí já aconteceu sempre. Não, nós temos que ter uma postura de sabedoria, de discernimento, vigiando em todo o tempo. Enquanto vigiamos, eu disse lá na primeira mensagem, a gente sofre a dor do mundo, a gente chora com a dor dos que choram, a gente sofre a dor da criação. Aí, na segunda mensagem, nós falamos, será que a ideia do arrebatamento e de ir para o céu quando a gente morrer, ou ir para o céu quando Jesus voltar, é a nossa verdadeira esperança? E nós falamos que a Bíblia não fala sobre esse arrebatamento deixados para trás, que a gente sempre ouve falar. A gente viu que a Bíblia fala muito mais sobre a ressurreição do corpo. A Bíblia fala sobre a nossa ressurreição final. A Bíblia fala sobre a vitória, sobre a morte. Jesus venceu a morte. Um dia nós a venceremos. Ele descerá dos ares. Nós encontraremos com Ele. Você se lembra disso? E aí, esse dia é o dia do Senhor. Essa é a nossa terceira mensagem. Nós falamos da perspectiva do já e do ainda não. E eu tenho falado muito isso. Se a gente não compreender o já e o ainda não, a gente vive uma vida cristã desequilibrada. Se você foca muito no já, você quer viver uma vida de prosperidade, de vitória, de bênção, num mundo caído. Se você foca só no ainda não, você se entrega e fica, nossa céus, vida, aquela tristeza horrível, né? A gente se afunda na tristeza. Então, a perspectiva do já e do ainda não ser compreendida é imprescindível para uma vida cristã correta. Por isso, nós vigiamos, observando os sinais da vinda, e nós falamos sobre os sinais. Você se lembra? O Evangelho sendo pregado a todas as nações. O surgimento de uma enorme rebelião contra o Evangelho do Senhor. Eu estava brincando com um amigo meu por Instagram, brincando com ele, né? Que eu falei assim, olha, a gente brincava com ele desde a época do seminário, ele era do nosso quarto, e a gente zoava muito com ele, e no dia do aniversário dele, a gente tocou o dia inteiro o CD do Diante do Trono, que tinha aquela música que falava assim, a gente só botava essa parte da música, dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha, e aí era o aniversário dele, ficou o dia inteiro tocando, dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha, e aí eu estava brincando com ele no Instagram, falei para ele, um dia de angústia para você, ele falou, tá amarrado, eu falei, o meu Jesus falou que a gente vai ser odiado e perseguido por causa dele. Eu estou brincando, mas é verdade. Às vezes a gente espera uma coisa um mundo tão paz e amor, e Jesus disse, olha, vai piorar cada vez mais, vocês vão ser cada vez mais odiados, vocês vão ser cada vez mais perseguidos em meu nome, mas a vitória do Senhor é certa. Nós até cantamos a música do Ademar, né? A vitória do Senhor é certa, aleluia, aleluia, aleluia. A gente tem a certeza de que o Senhor já venceu e vencerá. E aí nós falamos sobre um tema difícil, o tema do inferno. E nós afirmamos, existe uma condenação real, eterna, para aqueles que não ouviram, não obedeceram a palavra, que não obedeceram, não deram ouvidos à palavra do Senhor. E aí a gente falou que, mesmo sem saber detalhes, o inferno é um lugar de condenação para aqueles que escolheram se voltar contra o Senhor.
E aí nós dissemos que a gente não sabe se tem fogo, se tem caldeirão, se tem tridente, se o diabo tem chifre, não tem chifre. O importante é que o inferno é uma desfiguração completa da imagem de Deus em nós. Veja, até o mais pecador dos seres humanos da atualidade ainda não perdeu totalmente a sua imagem e semelhança de Deus. Mas vai chegar um momento que a rebeldia vai ser tão grande, tão deliberada, que as pessoas vão perder a qualquer semelhança com Deus, e elas vão ser engolidas pela sua própria idolatria. E isso vai ser um inferno. Imagina você num lugar que a sua vontade é soberana. Imagina você num lugar que o seu coração enganoso é soberano. Imagina você num lugar que a esperança de Deus, a mão de Deus não pode te alcançar. Esse é o inferno. E aí nós falamos sobre a Nova Jerusalém, e dissemos que a grande linha que liga toda a Escritura é o desejo de Deus habitar no meio do seu povo. De Gênesis a Apocalipse, nós estamos vendo Deus criando um povo para habitar no meio. Nós estamos vendo Deus dando uma terra para habitar no meio do seu povo. Nós estamos vendo Deus no templo, nas pedras dos patriarcas, no tabernáculo do deserto, no templo de Davi, no tabernáculo de Davi, no templo de Salomão, no templo de Herodes. Deus está querendo morar no meio do seu povo, e Ele vai habitar plenamente na Nova Jerusalém. E por último, na semana passada, nós vimos sobre o que Deus reserva para Israel, e nós afirmamos que Deus irá trabalhar em Israel de forma especial. Nem todo de Israel é Israel, nem todo nascido judeu é salvo. Os que serão salvos de Israel serão salvos pela fé, mas haverá, a Bíblia nos garante, Paulo diz em Romanos 9, 10 e 11, que haverá um avivamento especial nos últimos tempos, no meio do povo de Israel, até que o povo de Israel declare, Baruch Rabab, Shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós como igreja, nós dissemos, e terminamos semana passada falando isso, a gente deve orar e pregar o evangelho, inclusive para judeus. Glória a Deus que tem tanta gente fazendo isso, glória a Deus que há tantos judeus messiânicos que têm vivido isso, essa esperança, glória a Deus por isso. E nós devemos agradecer, porque, como Paulo disse, se na desobediência dos judeus nós fomos tão abençoados, imagine quando eles obedecerem. A bênção será ainda muito maior. E hoje nós vamos refletir nas verdades mostradas no último capítulo da Bíblia, o verdadeiro capítulo final, Apocalipse, capítulo 22. Na verdade, eu vou ler o primeiro versículo do 21, e depois nós vamos ler o comecinho do 22. É porque é uma narrativa só para lembrar do que ele está falando. Apocalipse 21, João diz, então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E lá no 22 ele começa dizendo, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Preste atenção, encontre o erro nesse texto. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esse texto é de arrepiar. Primeira coisa que a gente vai ver, o novo céus e a nova terra, é um universo totalmente bom, o propósito original de Deus. Céus e terra é uma expressão no hebraico, é um hebraísmo, porque o hebraico não tem uma palavra para universo, como no grego nós temos a palavra cosmos. Daí que vem tanta coisa que a gente fala de cosmologia, cósmico, né, e tanta coisa assim. No hebraico não tem uma palavra para isso. No hebraico, a expressão que fala tudo que existe é céus e terra. Tudo que há. Por isso que a gente até canta na música, né? Debaixo da terra, debaixo das águas, acima do céu. A gente canta tudo para falar, olha, tudo. O que está querendo dizer?
A palavra novo no grego aqui, novo céus e nova terra, eu sei que a Stephanie gosta disso, não é a palavra neos. Neos significa algo novo no tempo, na origem. Surgiu algo inédito, surgiu algo novo. Algo que não existia antes e agora passou a existir. A palavra que João usa aqui é a palavra kainos, que significa novo na natureza, novo na qualidade. O que significa? É algo que já existia e agora foi transformado e passou a ter uma nova característica, passou a ter uma nova qualidade. O que significa isso? Novos céus e nova terra, e tem alguns textos, 2 Pedro 3, fala que os céus e a terra serão consumidos pelo fogo. E aí a gente acha que Deus vai derreter tudo, e vai acabar com tudo, e vai destruir tudo, e vai jogar fora. A gente vive num mundo que a gente gosta de descartar as coisas, né? A gente já não guarda mais nada, nem vale a pena mais. Hoje, se a tua impressora estragar, você joga fora e compra outra, que é mais barato do que consertar a sua. Muitas vezes. A gente está vivendo nesse mundo descartável. E a gente acha que Deus vai olhar para o mundo e falar, quer saber? Cansei de você, cansei da brincadeira, tchau. Deus não é um Deus que começa coisas e desiste. Deus é um Deus que começa e termina. Porque Ele sabe o fim desde o começo. Então, quando a gente fala de novos céus e nova terra, é que em algum momento, esse céu e essa terra que nós conhecemos serão transformados, serão renovados, haverá uma nova existência, haverá uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de tocar as coisas, uma nova forma de andar, uma nova forma. O N.T. Wright tem uma frase que eu amo, eu nem tinha colocado isso aqui, mas eu amo, que ele diz, os nossos corpos precisam ser ressuscitados, porque os nossos corpos atuais não estão preparados para andar no novo céu e na nova terra. É como se a gente quisesse sair da atmosfera terrestre sem nenhuma máscara, nenhuma preparação. Nós morreríamos na hora. Por isso que os astronautas precisam de todo aquele treinamento, e força G, gravidade, não sei o que lá e tal, porque os nossos corpos não estão preparados. Da mesma forma, os nossos novos corpos, iguais aos de Jesus, corpo que come, um corpo que atravessa a parede, um corpo que parece o que ele era, mas ao mesmo tempo é diferente. A gente não sabe bem como a coisa vai ser, mas a gente sabe que é um corpo preparado para esse novo céu e a nova terra. Isaías 65:17 diz, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Esse capítulo de Isaías, depois você lê na sua casa. O capítulo 65 e 66 de Isaías, como diz o outro, é para você ler de joelhos. Vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. O novo céu e a nova terra vai ser tão melhor do que isso que a gente vive, que a gente nem vai lembrar do que passou. Eu tenho um amigo que disse, se fui pobre, não me lembro. Né? A gente esquece. Se tem uma coisa que a gente acostuma, é com coisa boa. É ou não é? Fazer o downgrade é muito mais difícil do que o upgrade. Você está preparado para viajar na classe econômica. Aí chega lá e fala, olha, você ganhou um upgrade, você vai de primeira classe. Você fala, oh, aleluia. O contrário, fala, oh, deu overbook, deu problema, você vai ter que sair da primeira classe. Se quiser viajar, é classe executiva, econômica, desculpa. Obrigado, Beth. Aí você fala assim, putz, estou sentindo falta do champanhe, da primeira classe, da castanha, da massagem no pé. É ou não é? A gente acostuma com coisa boa. A gente fala, não, que é isso, eu não sou fresco, não. Ah, mas quando a coisa bate, dá uma saudade, né? Você fala, rapaz, que saudade, né? Quando você tem que fazer o downgrade do seu pacote de TV, você lembra daqueles canais que você nunca assistiu, mas agora você queria ver só porque não está mais lá, né? Todos nós somos assim, essa é a humanidade, né? E aí, a gente vê que aqui João faz referências a várias coisas, mas principalmente ao Éden. E eu vou falar para vocês de 4 referências que João faz do Éden. E olha que interessante, hein? A Bíblia, nós estamos falando de um período aí de 2000 anos antes de Cristo, mais 100 anos, João escreveu isso quase no final do primeiro século, vamos botar aí 2100, 2200, só de Abraão até João, passando por tantos mundos, tantos impérios, tantas línguas, aramaico, hebraico, grego, império persa, assírio, não sei o que lá e tal, e a Bíblia, com tantos homens, com tanta gente, tanta educação diferente, a Bíblia começa e termina falando do mesmo tema.
Ela começa no Jardim do Éden, no Deus Criador, que cria um universo que é bom, e ela termina com um universo que é totalmente bom, o Deus Criador habitando no meio do seu povo no jardim. Só que o jardim virou uma cidade. Por que a gente está dizendo que o Novo Céu e a Nova Terra tem a ver com Éden? Porque há um rio, no jardim havia um rio, eu já disse isso para vocês. A árvore da vida, nós vamos falar dela. A ausência da maldição, não tem maldição. O Éden não tinha maldição, não tinha pecado no mundo. E por último, a humanidade é colocada como servos e sacerdotes do Deus vivo. Adão e Eva eram servos e sacerdotes do Deus vivo, nós vamos ver isso. Nós vamos falar de cada um desses pontos. Primeiro ponto, aqui só para falar, né, essa ilustração linda, é uma ilustração de uma artista sobre Aslan e Nárnia, né, pintando o novo céu e nova terra. Aliás, até trouxe meu livro de Nárnia, se der tempo eu vou ler uma página para vocês, não o livro todo, tá? Não se assustem. Nós vamos falar do rio da vida, a presença do próprio Deus. No Éden havia um rio. Ezequiel também vê um rio, só que o rio que Ezequiel vê, no capítulo 47, é um rio que desce do templo. O salmista diz, há um rio que desce do trono de Deus. O Daniel de Souza tinha uma música, lá no Frutos do Espírito 1, 94, que dizia, há um rio de vida fluindo entre nós, que desce do trono. Alguém além da Leda conhece essa música? Além da Rebeca e da Leda? Do trono de Deus há uma fonte de vida fluindo entre nós. Olha que frase. Que dá vida ao povo de Deus. O Brasil inteiro cantou a partir do ano 2000. Existe um rio, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior, eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva, tu és a fonte, Senhor. Nós já cantamos isso, nós já sabemos. Esse rio fala da glória, da presença de Deus. Esse rio fala da presença de Deus gloriosa que habita no meio do seu povo e habitará nos novos céus e na nova terra. O salmista diz, há um rio que desce do trono de Deus, esse rio alegra a cidade de Deus. A canção da Ana diz, por onde esse rio passar, tudo ele vai transformar. Onde essa água passa, essa água cura. É a presença de Deus que traz vida. É a presença de Deus que traz vida no meio do seu povo. É a presença de Deus que anima o que estava morto. É a presença de Deus que sopra o fôlego de vida, onde já não havia mais vida. Jesus diz para a mulher samaritana, se você soubesse com quem você está falando e quem está lhe pedindo água, você me pediria água, porque quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ele é a fonte de água viva. João capítulo 7, ele diz, e o Espírito Santo também é a fonte de água viva. A música do Ademar, de forma brilhante, faz isso. Tu és o Espírito de amor, o meu guia consolador, a fonte de água viva é o Senhor. Ele é a fonte de água viva. Desde o Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre a igreja, e nós somos individualmente habitados pelo Espírito de Deus. Se você é um cristão lavado no sangue de Jesus, alcançado pelo Evangelho, confessou a sua fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em você. A gente, até coloquei no meu Instagram, deu uma discussão essa semana, que é assim, né? A gente canta, vem Espírito, tu és bem-vindo. É errado cantar isso? Se eu canto na perspectiva que o Espírito sai de mim, eu tenho que ficar chamando ele para dentro, é errado, porque ele não sai de mim. Eu fui selado pelo Espírito. Agora, se como igreja, nós estamos dizendo, nesse momento, como corpo, como igreja, nós queremos que o Espírito haja no nosso meio, tu és bem-vindo no meio do teu corpo, no meio da tua igreja. Não, isso, o Fábio até falou essa semana para mim do hino, vivifica a tua igreja. Esse hino tem essa perspectiva. Algumas letras, inclusive, tem essa coisa da visita Espírito, né? Me visita. A gente precisa do Espírito. O Pentecostes está conosco, o Espírito está conosco desde o Pentecostes, mas veja, no novo céus e na nova terra, nós estaremos completamente imersos na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus estará em tudo e em todos. Esse é o rio de vida.
Esse é o rio de vida. Segunda coisa, a árvore da vida. A vida do próprio Deus. É interessante, eu falei do erro, encontre o erro no texto. Se você prestou atenção, João diz que ele viu árvores dos dois lados, só que ele fala da árvore no singular. Aí você fala, mas será que erraram a tradução e era as árvores? As árvores somos nós, como é que é? O jardineiro é Jesus. O primeiro meme que apareceu na internet, que eu lembro na história, né, Fernando? É esse, né? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Jesus é o jardineiro. Agora veja só, isso não é um erro. Por que João está querendo dizer? Ele usa no singular para fazer referência à árvore, aquela árvore, que é a árvore que estava no Éden. Só que veja, o novo céus e nova terra, ele é tão qualitativamente novo. Opa, passei aqui. Já estou dando um spoiler. Cá em nós, ele é tão de outro tipo, que a árvore que lá era uma, agora está por todo lado do rio. Em todo lado do rio. Ezequiel descreve essa cena, e Ezequiel, acho que eu coloquei o texto aqui, olha só para vocês verem, Ezequiel 47:12. De novo, eu já falei isso todas as semanas. Os textos de Apocalipse, eles são feitos de camadas e camadas e camadas de sentido. É Daniel, Isaías, Gênesis, João. Tem um monte de camada que compõe esse texto chamado apocalíptico. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão. Esse rio é o rio que sai do templo. E os seus frutos não cairão. Todo mês, a mesma coisa que João diz, olha, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. É a mesma coisa que João fala. João fala que as folhas da árvore serão cura para as nações. Cura do quê? Da rebeldia das nações. Os reis da terra tramam em vão, o Senhor do seu trono ri e zomba deles, diz o Salmo 2. Qual é a cura das nações? A rebeldia das nações será esmagada, e as nações se renderão diante do Senhor. O rio, a árvore da vida é a árvore de cura, é a árvore que traz a cura, que traz a abundância. No Éden, depois da queda, muita gente não entende isso. Adão e Eva não foram punidos por Deus. Sai daqui porque vocês perderam o privilégio, perderam a pulseirinha, vai embora. Adão e Eva saíram do jardim, foram expulsos do jardim porque eles foram protegidos por Deus. Porque se eles ficassem no jardim caídos e comessem do fruto da árvore caídos, eles seriam eternamente caídos. Então Deus fala, tem um plano em marcha, eu preciso botar vocês para fora e proteger essa árvore. Porque essa árvore só pode ser comida, o fruto da árvore só pode ser comido quando não houver mais dor, quando não houver mais pecado, quando a morte for vencida. E aí, veja só, aquela árvore que foi proibida para Adão e Eva, para nós, ela será tão abundante que nós poderemos comer dos seus frutos. Agora, depois da ressurreição final e da vitória do Cordeiro, os remidos são convidados a comerem do fruto de não só uma, mas de várias árvores da vida. E é interessante que, como no Salmo 1, não sei quem lembrou do Salmo 1, que diz, o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, ele está sempre verde, ele está sempre pronto, porque ele está ali junto às águas. É a mesma ideia. Essas árvores produzem fruto o tempo todo, o ano todo, não tem estação. Por quê? Porque a água que vem é tão boa, que faz com que a árvore produza sempre. O que significa isso? Significa que a gente não vai ter mais dor, a gente não vai ter mais limitação, a gente não vai ter mais miséria, a gente não vai ter mais altos e baixos, nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Jesus nos ensinou que Ele é a vida plena. João 11:25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a água, Jesus é a árvore da vida. E é interessante porque o remido diante do Senhor, no novo céus e na nova terra, não vai ter nem sede e não vai ter nem fome. Você já viu essas perguntas de elevador? Agora os elevadores têm umas TVzinhas, tem um monte de perguntas para você ficar pensando bobeira enquanto você está subindo e descendo. Tem uma pergunta lá, essas perguntas, você preferia isso ou aquilo? Né? E aí eu estava lendo esse texto pensando assim, às vezes a gente se pergunta, né? Você preferiria morrer de fome ou de sede? Né? E aí você fica, eu acho que eu preferia morrer de fome, porque de sede, não, eu preferia morrer de sede, porque de fome. É aquela pergunta trágica, horrorosa.
mas a gente, às vezes, o mundo de hoje, às vezes a gente tem que fazer certas escolhas, né? E no novo céu e na nova terra, nós não passaremos nem fome e nem sede. Haverá água em abundância, haverá vida em abundância, comida em abundância. Nós teremos a prosperidade da presença do Senhor. E aí, versículo 3, João diz: já não haverá maldição nenhuma. Meus irmãos, a gente não tem ideia do que é isso, porque nós só conhecemos o mundo caído. Eu não conheço você, e você não me conhece, sem o pecado no meio de nós, nas nossas relações, na inveja que de repente um sente do outro, na pisada no calo que você quer dar, porque você está com raiva da pessoa, você fala: eu vou falar essa palavra para ferir. A gente não conhece as relações econômicas sem pecado, a gente não conhece relações de poder sem pecado, a gente não conhece o mundo sem pecado, a gente não conhece o nosso corpo sem pecado. A gente não vive num mundo sem dor, sem limitação, sem uma série de questões, sem morte, sem tristeza. Nós estamos dizendo que chegará um dia que esse universo vai ser tão renovado, tão renovado, tão renovado, tão redimido pela presença de Deus, vai ter tanta vida de Deus em tudo, que o pecado não mais habitará no meio de nós. Gênesis 1, quando Deus criou o universo, você se lembra, qual que era o refrão repetido em todo Gênesis 1? E viu Deus que era bom. Isso significa o quê? Que o mundo não foi criado mal. O mundo foi criado... parece coisa de bobo, de criança, mas a gente se esquece disso. Porque a gente trata esse mundo como se esse mundo fosse caído. E a gente pensa: esse mundo tem que acabar para vir um novo, e vai ser todo mundo espiritual, todo mundo harpa, todo mundo nuvem, todo mundo roupa branca, num culto chatérrimo. Ao final da novela Viagem, eu sempre falo isso. O Antônio Fagundes com a Cristiane Torlone de mão dada, no campo de golfe, descalço, sem celular, sem tecnologia, vai voltar tudo para a idade da pedra. A gente nunca imagina num céu tecnológico. Você já viu alguma representação assim, o céu, com tecnologia, com carro, com Tesla lá andando e tal? Você não vê. Você pensa num céu sempre assim, um descampado, é bucólico, é calmo. Para ver como a gente não entende o que é o céu. A gente não entende o que é. Por isso que esse mundo, a gente pensa, a gente canta isso, alguns dos nossos hinos falam isso, como se o nosso corpo fosse uma prisão, eu preciso ser liberado dessa prisão para atingir o céu. Isso não é a visão bíblica, porque o mundo que Deus criou é um mundo bom. O problema é que aconteceu algo que esse mundo bom deixou de ser bom. E Deus está em todo o drama da Escritura dizendo: esse mundo voltará a ser bom. Então o que significa? Que não há problema na matéria. Vou dar um exemplo para vocês. O problema não é o trabalho, o problema é o cansaço. O trabalho foi dado antes do pecado. Deus disse, leia Gênesis. Gênesis 2, Deus disse: vão, frutifiquem, prosperem, multipliquem, encham a terra, dê nome aos animais, faça as coisas. Isso foi dado antes da queda. O que a queda trouxe? Do suor do seu rosto comerá. Agora vai suar, meu amigo, agora vai ser trabalhoso. Aí a gente fala assim: descanso só no céu. Que vai ficar o céu o dia inteiro deitado, olhando para o teto, olhando para nada. Eu e o Fábio estavam até falando essa semana, a gente teve uma percepção igual. Eu, quando criança, falava a mesma coisa que o Fábio falava. Esse culto no céu que não acaba é chatérrimo. Pensa uma criança que está acostumada a brincar, passear, viajar, não sei o que lá, você fala: no céu vai ter um culto o tempo inteiro. A criança pensa: o culto eu não posso falar, não posso brincar, não posso levantar, ficam me puxando, não quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu? A criança está correndo. Não quero. E cá entre nós, muitos de nós não pensa isso, não fala, mas pensa. Esse céu vai ser chatíssimo. Ficar o dia inteiro lá, aleluia, 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 aleluia. Pô, já cansei desse aleluia. O coral é bacana, mas tem prazo de validade. Porque isso não é o céu. Esse não é o novo céu e nova terra. Não é isso que a Bíblia diz. Porque o trabalho não foi criado pós-maldição. O trabalho foi criado por Deus no mundo bom. E no mundo bom do novo céu e da nova terra, nós vamos ter trabalho, nós vamos ter função, nós vamos ter tarefas, nós vamos ter coisas para fazer. Só que não cansaremos. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? Amém. Não vai suar, não vai cansar, não vai doer as costas, não vai doer a perna, você não vai ficar com medo de nada. Nós não cansaremos.
Por isso não há problema inerente à matéria. Os novos céus e nova terra serão mais físicos do que o mundo que a gente experimenta agora. Preste atenção, o mundo do novo céu e da nova terra vai ter uma fisicalidade maior. É como se a gente, antigamente, pensa na TV antigamente, podia ter um monte de coisa, a qualidade da TV, a gente via a TV às vezes com um monte de fantasma na tela, você só queria ver mais ou menos. Hoje, você vê o poro da pessoa na TV. Se a atriz tem um pouco mais de maquiagem, ela faz um negocinho e cai maquiagem na sua casa. De tão real que é. Você vê tudo. É isso que vai acontecer adiante. Um dia a gente vai abrir o olho e vai falar, eu nunca tinha visto antes. Eu nunca tinha respirado antes. Eu nunca tinha andado. Isso é a vida real. Nesse novo mundo, os efeitos da retirada do pecado serão vistos até na mudança do comportamento dos animais. Olha o que Isaías 65 diz, um texto muito emblemático de Isaías diz: alegrem-se, porém, regozijem-se para sempre no que eu vou criar. Porque eu vou criar Jerusalém para regozijo, e o seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Olha que texto forte. E um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Dona Angélica está quase, em nome de Jesus, né, Dona Angélica, vai chegar. Veja só, quantas vezes falou alegria nesse texto? 3 vezes. Essa cidade vai ser cheia de alegria, vai ser festa, vai ser... Por isso que eu falo, quem tem problema com louvor muito alegre, se acostume, porque no céu vai ser uma festa. Marcos Witt tem uma frase que ele diz, o louvor é muito mais parecido com uma festa do que com um funeral. Tem hora de quebrantamento, mas no céu vai ser uma festa. Sofonias 3,17 diz, o meu Deus é um Deus alegre. Ele fala, eu me regozijarei sobre o meu povo com gritos de alegria. O meu amigo Beto Tavares fez uma música em Sofonias 3,17 que diz, o meu Deus é um Deus alegre, o meu Deus é alegre. Sofonias 3,17 me diz que ele se regozija em mim. A gente é muito sério, acho que Deus é muito carrancudo. E ele diz, na Nova Jerusalém vai transbordar alegria, 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 alegria. E aí tem um texto que eu falei, no finalzinho do capítulo 65 diz, o lobo e o cordeiro comerão juntos. E o leão comerá feno. O leão virou vegetariano, como o boi. Mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Vai haver uma revolução tão grande que até a ordem dos animais vai ser trocada, os hábitos dos animais, porque é um mundo completamente novo. E aí nós estamos chegando no fim, e ele diz assim, os seus servos o servirão. A humanidade como sacerdócio. Agora preste atenção. Por que Deus plantou Adão e Eva no Éden? O que Adão e Eva representavam no Éden? Eles eram, veja, pense no jardim do Éden como um templo, porque havia a presença de Deus, havia gente, eles estavam em comunhão com Deus. Se Deus é Deus, o Éden, o jardim é o templo, o que Adão e Eva são? Sacerdotes. É interessante, mulheres, porque aqui depois na ordem sacerdotal só haviam homens sacerdotes, mas no Éden o casal era um casal sacerdotal. Interessante que no pecado os homens sozinhos são sacerdotes. Na plenitude da redenção, o casal é sacerdotal. Isso é bem interessante. Agora veja, eles foram colocados como imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27 e 28 diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus colocou a humanidade na terra como seu representante, dizendo, eu governo os céus e vocês governam em meu nome a terra. Por isso o ser humano, Adão recebeu a ordem de dar nome aos animais. E dar nome na cultura hebraica era ter autoridade sobre algo. Você só dá nome em quem você tem autoridade sobre. Então Adão tinha autoridade sobre a criação. Adão foi colocado como um regente. Adão e Eva, o casal, foi colocado como um regente sobre o jardim, como sacerdotes. O que Adão e Eva deram para Satanás, para a serpente, o velho dragão? Eles deram essa autoridade de representar a Deus na terra. Essa autoridade de ser representante, eles venderam esse poder para Satanás. O que Jesus recupera de Satanás na cruz do Calvário? Essa autoridade de que agora ele é o novo Senhor do mundo,
gigantesco já e ainda não, que nós estamos esperando há 2000 anos. Vocês estão vendo como tudo se conecta? No último dia, no novo céus e na nova terra, haverá um resgate dessa ideia da humanidade como regente, como representante de Deus na terra. A palavra servirão, no grego, é latreia, que significa, é um termo que era aplicado ao sacerdote no Antigo Testamento, no seu serviço de adoração. O sacerdote, quando servia diante do templo, do tabernáculo, ele servia em latreia. É o mesmo termo que João aplica aqui. E o que ele está querendo dizer? A adoração como totalidade da vida. A adoração como tudo que eu faço em serviço. Eu não tenho uma vida sagrada que só no templo eu adoro. Na Nova Jerusalém, tudo que eu fizer, e a gente já faz isso em antecipação, ou deveria, você não adora a Deus no domingo dentro de um espaço religioso. A sua vida é uma vida de adoração. Por quê? Porque você entende que o mundo foi criado por Deus e Deus está com você em todo lugar. E você vive como um sacerdote, você vive servindo a Deus. Você atende pessoas na sua profissão como alguém que está fazendo por Deus, para Deus. Você conversa com pessoas como para Deus. Você trata seu marido, sua esposa como para Deus. Você cria os seus filhos como para Deus. E na Nova Jerusalém isso vai ser a realidade. Tudo o que nós fizermos será feito diante da face de Deus. Será feito diante da face de Deus. Corandel, a expressão em latim. Você vai fazer diante da presença do grande eu sou. E agora veja só, eu botei essa imagem aqui, se você prestar atenção, é uma imagem que representa o templo de Salomão. Os querubins são gigantescos, a arca da aliança está ali no meio, e ali tem um sacerdote pequenininho, no meio dos querubins de ouro. Esse homem entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Entrava cheio de cordas e sinos, porque ele não poderia nem ser resgatado se ele morresse diante da glória do Senhor por causa do seu pecado. E ele oferecia sacrifícios, pedindo a Deus perdão pelos pecados seus e do povo. Agora, olha aqui que 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa palavra é de arrepiar, né? Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, tanto de Israel quanto da igreja, nós somos feitos sacerdotes. Na Nova Jerusalém não vai ter um sumo sacerdote, só vai ter um sumo sacerdote, e o nome dele é Jesus. Ele é o sumo sacerdote para sempre. Nós entramos pelo sangue de Jesus, nós entramos na sua aliança, na nova aliança, mas tirando Jesus, todos os habitantes da Nova Jerusalém, todos os habitantes dos novos céus, da nova terra, servirão a Deus como sacerdotes. Essa realidade já começou em nós hoje. Essa realidade já é a realidade da igreja hoje. Você e eu já somos sacerdotes. Isso que Lutero recuperou na Reforma Protestante, o chamado sacerdócio de todos os crentes, ou sacerdócio universal de todos os crentes. Você não precisa de um padre, você não precisa de um pastor, você não precisa de uma figura religiosa para te levar até Deus. Você, como remido diante do Senhor, você tem um acesso direto à presença de Deus. Agora, eu acabei de dizer, vou falar de novo, né? Adoração não significa que vai ter esse culto interminável. Isaías 65, 21 diz, olha que interessante, hein? Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. A gente vai construir, a gente vai administrar, a gente vai decorar, a gente vai, sei lá, expandir, fazer tantas coisas. O Fábio está desempregado. No Novo Céu, Nova Terra, o Fábio vai ter que achar um novo emprego, Fábio. Porque não vai ter doença mais, graças a Deus, para você curar. Né? Mas te garanto que você vai achar uma profissão. Marceneiro, você pode trabalhar lá. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. O que ele falou? É isso aí. A gente vai ter tarefas, a gente vai ter coisas para fazer nesse novo céus e na nova terra. E na nossa conclusão, isso aqui eu estava vendo hoje, preparando, eu já vou chorar de novo. Eu chorei só de preparar, já sabia que eu ia chorar de novo. Queria chamar o Stanley, Renatinho, Andrés. Nós vamos para a nossa ceia. O versículo 4 diz: eles verão a sua face.
Essa é a coisa mais preciosa das Escrituras. Moisés, que falava com Deus como um amigo, ele pediu: Senhor, deixa eu ver a tua face. E Deus falou para ele: você não pode ver a minha face, senão você não vai viver. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, e o sacerdote nunca viu a face de Deus. João 1 já é um cataclisma cósmico, porque ele diz no versículo 14: nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está dizendo: você quer ver o rosto de Deus? Olhe para Jesus. E alguns poucos privilegiados viram o rosto de Jesus na terra. Eu e você adoramos um Jesus que a gente não sabe qual é o seu rosto, e muito provavelmente não tem nada a ver com o que a gente imagina. Isaías 53 diz que nele não havia beleza alguma, nada que chamasse a atenção, ele era comum. Mas nos novos céus e na nova terra nós veremos a sua face. Tem uma canção linda dos Gators, escrita pela Gloria Gaynor, melodia do Bill Gator. O Michael English canta isso. O Michael English é conhecido como um cantor que tem lágrimas na voz. Tem uma música que ele fala assim, chama I Bowed on My Knees. Depois você procura essa música. Ele fala que ele vai chegar no céu e ele vai encontrar Abraão, Isaac e Jacó, mas ele vai virar para eles e vai falar: eu não vim aqui para ver vocês, eu vim aqui para ver Jesus, eu quero ver Jesus. Foi Ele que morreu por mim e me trouxe até aqui. E sabe o que é mais lindo? No novo céu e na nova terra, a bênção sacerdotal será plenamente cumprida. Olha o que diz a bênção sacerdotal de número 6: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para si o seu rosto e te dê a paz. Na Nova Jerusalém o Cordeiro virou os olhos para nós. Na Nova Jerusalém o Cordeiro virou o rosto para nós, e nós o veremos como Ele é.